eu sou a Luz Pereira, eu sou co-líder do Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Irlanda. E estou aqui mais uma vez para o quadro Mulheres do Irlanda Talk Show. O quadro de hoje, eu vou conversar com a maravilhosa Karen Stein, que já está aqui com a gente, preparada. Mas antes de chamar a Karen, eu só quero pedir para vocês seguirem o canal, fazer toda aquela coisa que a gente já sabe. Seguir, dar like, compartilhar o vídeo, comentem, para que a gente tenha bastante engajamento e que chegue a mais pessoas. E também quero avisar que o conteúdo deste episódio pode ter alguns assuntos de gatilho sobre perda gestacional. Então, por favor, ouçam com cuidado, mas a gente vai tentar fazer o mais leve possível, tá bom? Então, Karen, bem-vinda. Obrigada. Bom, a Karen e eu, a gente se conhece mais pessoalmente, digamos, porque a Karen criou um grupo a partir de uma experiência dela. E isso também é importante deixar claro aqui. O assunto que a gente vai falar é sobre infertilidade feminina. E nós vamos contar as nossas experiências. Então, assim, não somos experts no assunto, mas a gente vai falar o nosso ponto de vista baseado na nossa experiência. Então, a Karen teve uma experiência e ela decidiu fazer um post, né, no Facebook e, a partir daí, criar um grupo. Então, eu queria que você contasse um pouco pra gente como que foi para você decidir fazer esse post no Facebook e expor uma questão que às vezes pode ser tão delicada, tão pessoal. Primeiramente, muito obrigada. Fiquei muito feliz com o convite, principalmente porque eu acredito que esse assunto, ele ainda é um assunto que as pessoas não falam muito, né? Então, eu acho que quanto mais pessoas puderem escutar, entender, né? Porque muitas mulheres passam por isso, assim, quietinhas. E foi o que aconteceu comigo. Então, eu tive a minha primeira perda gestacional, foi em 2015, quando eu estava com 33 anos. Mas, assim, foi a primeira gravidez e eu não sabia. Então, eu fiquei muito triste. Foi de um relacionamento que eu tinha muitos anos, né? E o suporte ali foi difícil, eu não queria contar para as pessoas, porque eu estava muito triste, eu fiquei deprê, eu achei que o problema era eu, e foi uma função. Então, depois disso, eu fiquei questionando, né, porque eu fui pro Rotunda, eu já estava na Irlanda, e eu fui pro Rotunda, e aí eu estava tendo sangramentos e tudo mais, e eu perguntei, mas por quê? E eles não sabiam me dizer o porquê, né? Por que aquilo está acontecendo? Porque é natural, acontece, e acontece muito mais do que a gente imagina, né? Então, depois disso, passou-se alguns anos, e aí eu conheci o meu atual parceiro, e nós estávamos juntos 3 meses só, mas aconteceu que eu engravidei surpresa, assim, né? Não foi planejado nem nada, e nós dois ficamos muito surpresos. Só que eu disse para ele, eu já tive uma perda alguns anos atrás. Eu estava com 36 anos quando, né, aconteceu a segunda gestação. E aí ele disse assim, mas não te preocupa, né? Eu disse, não, eu gostaria de... Eu fui no GP e daí o GP me mandou para uma clínica que eles chamam aqui de Early Pregnancy. Que foi lá no Com, porque eu morava em Lucan na época. Então, era o hospital mais próximo. Eles te encaminham para o hospital mais próximo. Quando eu fui para o Rotunda, é porque eu morava no centro. Então, eles vão te encaminhando, né, para os hospitais mais próximos da tua região que tu mora. E aí, eu lembro que eu não fiquei muito feliz com aquela gravidez, porque fica o medo. Sim. Quando tu passa por uma situação, tu já fica, né, com aquele receio. E eu disse para ele, talvez nem aconteça, porque o nosso relacionamento era muito né, inicial, 3 meses só. Sim. Mas ele ficou muito preocupado. E daí eu disse pra ele, vamos no hospital, mas eu gostaria de fazer particular, para fazer antes, porque o hospital pediu para eu esperar até 10 semanas. É o protocolo, viu, gente? Para quem não sabe, aqui na Irlanda, né, normalmente, para começar o pré-natal,
eles pedem que as pessoas esperem até a 12ª semana. Eles só te fazem o exame para saber que você tá grávida, mas eles começam a te acompanhar só depois da 12ª. Primeira consulta de pré-natal normalmente é a partir dessa 12ª. Tem uma razão por isso? Desculpa perguntar, mas é que eu olha, não manjo muito. Eu nunca conversei especificamente com nenhum médico sobre isso, mas o que diz, né, o comum é que é porque até a 12ª semana é comum, como a Karen falou, que haja perda gestacional. Então, e aqui é meio assim, eles aconteceu, não contam como gravidez, infelizmente. Ah, não conta? É assim, eles falam que é uma perda early miscarriage, e daí depois da 12ª semana é um miscarriage, que é como... Né, que daí é o aborto espontâneo, né, que o teu corpo não aceitou. Mas para eles, assim, no protocolo deles, né, que eu digo que é diferente de nós mulheres, porque a gente fica desesperada. E que a gente acha ruim, vou dizer que a gente acha ruim. Emocionalmente, fisicamente. É muito desgastante. É muito desgastante. É cruel até. Então... Mesmo os GP nessa segunda gestação me enviando para o early pregnancy, que daí eles iriam me ver early, eu achei que o cedo seria com 6, 7 semanas, porque eu acabei de descobrir que estava grávida. Ela queria que eu esperasse com 10 semanas. E eu sabia que na primeira gestação eu tinha perdido com 8 para 9. Então eu fiquei com medo. Eu não sabia e eles não faziam investigação. Aí eu fui fazer o scan particular. Aí eu fui nessa clínica e eu tava com 6 semanas. Aí a clínica disse pra mim assim, é tão pequenininho que a gente não consegue escutar o batimento cardíaco. Mas o tamanho tá correspondente com a época, com as semanas. Vamos fazer o seguinte, você volta daqui 2 semanas e a gente vai refazer. Aí nós viajamos e tudo, e quando eu voltei, ele já tava o tamanho menor e não tinha batimento cardíaco. Aí foi, né, nesse momento também eu vi, né, porque a minha primeira experiência de perda, infelizmente, o meu parceiro ele não soube entender muito bem, porque eu chorava muito. Eu não sei se eu cheguei a ficar numa depressão, mas eu fiquei muito triste, sabe? Eu chorava, eu chegava em casa, eu chorava, saía do trabalho, eu chorava. E eu não tive aquele apoio, porque a gente não tem família aqui. Tu não tem a mãe. Eu queria tudo que eu queria era um colo da minha mãe, um abraço da minha irmã. Tu não precisa falar nada. Vem aqui e me abraça. Exato. Eu queria aquele carinho. Só fica aqui comigo, né? Me acolhe. Esse acolhimento, é bem isso, é o acolhimento, sabe? E eu não tive, e não culpo ele. Eu acho que ele não sabia como lidar também. Então, ele lidou da melhor maneira que ele conseguiu. E isso afetou nosso relacionamento. A gente acabou depois e tudo mais. Mas o meu atual parceiro hoje, quando a gente perdeu, e mesmo sendo assim, um relacionamento tão cedo, ele chorou junto comigo, cara. E aí, eu percebi que a perda gestacional, ela não é só da mulher também. O homem também... E ali caiu uma ficha que eu digo, quem cuida desses homens também, entendeu? Porque o homem também tem o sonho de ter um filho, o homem também quer constituir essa família e ter isso, né? Então, ali, eu hoje, né, pensando, eu vejo assim, o nosso relacionamento, ele firmou mais. Ou aquele momento separaria, ou aquele momento uniria mais ainda. E ele uniu a gente muito mais, assim, e a gente chorou junto. E a gente rezou tudo bem, junto. né, gente? Ele é também o filho dele, né? Então, Então, aquilo ali... E aí a gente começou nesse processo, vamos procurar ajuda. Vamos procurar ajuda. Só que daí vem a questão do protocolo, né? Mais um protocolo, né, gente? Que aqui na Irlanda... a gente estava conversando sobre isso. Existe vou falar qual é o protocolo. A senso comum, o protocolo era de que somente a partir de 3 perdas gestacionais é que eles iriam realizar uma investigação para entender. Ia começar a investigação para entender por que aquelas perdas estavam ocorrendo. Porém, a gente lê um documento de 2022, não é isso? Que entrou em rigor agora em janeiro.
que diz que A a best practice é que a partir da segunda perda que já faça a investigação. Então, meninas, principalmente, que estão nos ouvindo, tenham conhecimento disso, porque se, por acaso, o seu médico estiver desatualizado ainda, né, eu acho que segunda perda já é meio estranho, mas ok, vamos saber que essa é a best practice dele. Best practice. Mas saibam que existe esse documento, é do REITSC, né, do HSE, esse documento. Então, se vocês encontrarem aí um médico que talvez esteja desatualizado, mostre esse documento. Então, nós pedimos e aí os médicos diziam aqui que não tinham o que fazer, que eu tinha que esperar, que eu tinha que ter a terceira perda. E aí eu chorava e, tipo assim, como assim? Tu vai querer... Eu já sei que eu vou perder! Eu disse assim, gente, pelo amor de Deus, psicologicamente, emocionalmente, é muito cruel. Tu vai fazer eu passar por tudo isso de novo, né? Aí, nesse meio tempo, meu pai ficou doente no Brasil, meu pai teve câncer. E aí eu fui pro Brasil. Então foi a viagem, até eu relato nesse post, né? Que foi a viagem mais difícil da minha vida, porque meu pai veio a falecer no meio da minha viagem. Eu estava fazendo a escala em Amsterdã e eu recebo a ligação da minha irmã, que ele tinha falecido, então eu não cheguei a tempo. Mas, como eu digo assim, nada é por acaso, sabe? A gente sempre tem que tentar tirar alguma coisa boa de qualquer situação. Então, eu fui para o Brasil, participei do enterro do meu pai, fiquei muito chateada. Eu ia ficar de 2 a 3 semanas lá para ficar com ele, né? Porque eu sabia que ele estava muito mal. Eu peguei esse tempo, e aí até meu pai tinha deixado um dinheiro lá para mim, para minha irmã. Pouquinho, assim, sabe? Daí a minha irmã disse assim, mana, sabe o que tu vai fazer? Tu tá chateada, e lá na Irlanda eles não estão fazendo investigação. Vamos procurar um médico aqui. Vamos fazer, é o teu sonho. Eu disse, acho que é isso. Aí conversei com uma amiga minha, que é enfermeira, e aí ela me indicou uma médica, eu falei com a médica, e a médica, não. Daí até eu disse pra ela, não acredito, porque lá eles querem que eu perda 3 vezes, né? Pra fazer, ela confirmou que, infelizmente, no... Como é que fala? Negócio de saúde mundial, né? O protocolo... na Organização Mundial de Saúde. Isso. Esses nomes. Que realmente, né, o protocolo deles era esse de 3, mas que no Brasil a gente trabalha com a prevenção. Então, que normalmente na primeira perda eles já fariam alguns testes. E daí eu pedi para ela disse, tu tem plano de saúde? Eu disse, não tenho, mas eu vou pagar, whatever, né? E aí ela me passou uma listagem com muitos exames. Exame de sangue. Exame de sangue, daí tinha tireoide, hormônios. E aí ela me comentou, porque eu levei os exames de sangue que eles fizeram aqui. Ela disse, não, teus exames de sangue estão ok, mas eles só fizeram exames de sangue normal. Eles não fizeram nada genético. Que provavelmente era o X da questão. Ela disse, não, e até porque o genético, ele demora 45 dias, que a gente tem que mandar para não sei aonde, não sei o quê. Eu disse, não, tudo bem, vamos fazer. E aí, depois que vi o resultado, ele manda por e-mail, porque eu já vou estar na Irlanda. Eu falei dela, não, sem problema algum. Aí voltei e tal, daí era janeiro quando eu cheguei, e eu já tinha voltado, em janeiro eu recebi os exames. E aí eu consegui o que era, né, que eu tinha. E aí, quando eu recebi, realmente, no exame de sangue genético, tinha uma alteração, que até eu anotei aqui, que é o tal do MTHFR. Ok. É uma disfunção genética que altera, tipo, quando eu engravido, eu preciso usar anticoagulantes. Ok. Anyway, tem mais detalhes, mas, né? Então, eu tinha o resultado. Aí, o que acontece? Eu digo, pronto. Já sei qual é o problema, já sei qual é a solução. Vou encontrar um médico aqui na Irlanda para me ajudar. Descubro que estou grávida. Aí, essa vez que eu descobri, eu disse, eu fiquei feliz, mas eu não fiquei, porque eu não tinha um médico. Fiquei feliz porque eu sabia o que eu tinha. Mas será que eles iam aceitar o exame do Brasil?
Aí eu fui no CUM de novo, né? Fui no GP, o GP me passou pro CUM. Falei com os médicos lá e eles disseram que o protocolo que o Brasil me passou não era o que eles praticariam aqui. E, infelizmente, eu perdi aquela gravidez também, porque eles não quiseram me dar o tratamento. Aí... E o tratamento, assim, não é nada de outro mundo. Não. Anticoagulante é um medicamento. É uma injeçãozinha que você precisa... O que acontece? Muitas meninas sabem desse tratamento por causa da questão da trombofilia, né? É uma injeção de anticoagulante que você mesmo se auto-aplica na barriga. É uma injeção por dia. O meu tratamento, a minha questão é que eu engravido, só que eu não seguro a gestação. Por essa questão do meu sangue, até formar a placenta, o bebê se alimenta, né, do meu próprio sangue. Só que o meu sangue, ele começa a coagular. Ele não passa, ele fica um pouquinho mais grosso e não passa para o bebê. Então, o bebê não desenvolve. Então, o anticoagulante, nos primeiros 3 meses, até a placenta formar, ele ajuda a afinar o meu sangue e alimentar o bebezinho, até depois ele ter essa autonomia da placenta. Tanto que eu não precisei tomar depois, né? E aí é o anticoagulante e o AS, né? O AS. O AS infantil. Raliar o sangue no Brasil, a gente fala. É isso aí. Minha avó falava muito. Raliar o sangue. Viu? É isso mesmo. Então, quando teve essa terceira perda, nós ficamos muito arrasados. Muito arrasados. Eu recordo que eu e o Owen, assim, a gente não sabia o que fazer. Aí a gente já estava há mais tempo juntos. A gente já tinha falado para os pais dele que nós tínhamos perdido, né, a primeira vez. E eles viram que a gente era sério, né, que a gente queria muito constituir a família e tudo mais. Eu recordo que o pai do meu parceiro, ele tinha dado, né, um valor para cada filho, tipo, para comprar casa, né? E ele disse assim, gente, eu tenho dinheiro o teu, Owen, acho que eu já vou te dar. Que ele já pensou que, tipo, né, pode ser que eles queriam fazer um IVF, alguma coisa. Mas aí a gente foi ver a questão de clínicas de fertilidade porque eu pensei com clínicas de fertilidade que eu vou saber esse tratamento que eles vão me dar. Né? Aí, quando a gente foi, infelizmente... E as clínicas de fertilidade aqui na Irlanda, atualmente, são particulares. São particulares, são todas Alguns particulares. planos de saúde cobrem. Se você tiver um plano de saúde top ali... não era meu caso. Eu também não é o meu. Eles cobrem, mas não é gratuito. Não. Até eu acho que por isso que o pai dele meio que, né, que quis dar aquele dinheiro... Porque se a gente decidisse fazer, é um valor caro, é um valor alto. Né? É um valor alto. Aí a gente foi, mas a minha esperança era que eles iam... Tanto que eu mandei traduzir todos os meus exames do Brasil para levar para esse médico. Aí ele olhou, ele viu o que eu tinha e ele falou assim, tu tem isso. Mas assim, por causa da tua idade. E nós estamos falando de que idade aqui? Aí eu tava com 38. 38 já, Aí Cláudia Raia tendo filho com 50 e tá tudo bem. Olha que Vamos doideira. Lá. 38. Mas aí ele falou por causa da minha idade, o Owen também tem 38. Ele disse assim, porque... Daí o Owen fumava na época. Ele disse, não, porque a gente tem que fazer uma seleção melhor. Eu entendo tudo que ele falou. Mas a minha questão não era que eu não engravidava, entendeu? E o IVF, para quem não sabe, é a fertilização in vitro, né? No Brasil eles falam FIV. Isso. Então, assim, a minha questão não era que eu não engravidava. Então, aquilo estava me incomodando, sabe? Daí eu questionei ele, disse assim, se a gente fizer o IVF, eu vou precisar do tratamento de qualquer maneira, porque eu não seguro? E aí ele desconversou. E aí eu disse assim, não, o meu sonho, ele tá fazendo um business. Ele não tá me escutando. Esse é o meu sentimento aqui na Irlanda, infelizmente. Que esse setor é um business. E que eles estão ali meio que para quase que explorar a fragilidade das pessoas ali. É um negócio... Mas é aquilo que a gente estava conversando. Eu acho que o IVF, ele é maravilhoso, porque algumas mulheres precisam. Depois eu vou falar um pouquinho. E precisam. E é necessário para fazer esse sonho que a gente quer de ter a família, entendeu?
Mas não Mas tá não é pra para todo ser, mundo. Não é pra todo mundo. Não precisa. Não precisa, porque tem outros caminhos. E eu acho que no Brasil... E é um dinheiro alto, né, gente? Pra gente tentar just in case. E né? outra, que falando não aí de dá 1.000 certo, euros. não dá certo uma vez. E também não é garantia. E Isso não é é que eu acho que garantia. é muito importante desmistificar. As pessoas às vezes acham, mas você queria tanto ter filho, e o cara falou pra você fazer o IVF, por que já não foi? Gente, fazer IVF não é garantia de que você vai ficar grávida, de que vai dar certo. Tem aí um monte de processos no meio. E sem falar também, eu tive amigas que fizeram IVF, uma fotógrafa amiga minha, toda a questão de hormônios é muita coisa. Gente, pra eu que sou leigo, assim, o que é essa sigla aí? IVF é fertilização in vitro. Aquela fertilização artificial. Artificial. Como se for, porque assim, existe diferença. A fertilização, que chama aqui IUI, é essa fertilização intrauterina, que eles retiram o espermatozoide, aí fazem lá uma super bate, selecionam ali, tiram os sem rabo, sem cabeça, os lentos. Tira os espermatozoides, assim, que não pega tá só bom, os mais pega fortes, só os ninja, rapidinho. os atletas, assim, olímpicos, e aí fazem uma bate bem poderosa e implantam lá no útero. No seu período fértil, te dá um medicamento para indução, para que a mulher esteja, né, não para você, mas para mim, para estimular. Pra estimular, e aí coloca lá e aí deixa o milagre da vida acontecer. A fertilização in vitro é quando esse milagre da vida aí não acontece lá dentro e ele tem que acontecer artificialmente, ele tem que acontecer num pratinho, né, in vitro. Então, eles pegam os espermatozoides olímpicos lá de novo, pegam os óvulos da mulher e eles implantam, colocam dentro, geralmente a imagem que a gente vê na TV, nos documentários, enfiando lá, né, dentro do óvulo uma injeção micro e colocando os espermatozoides lá dentro já. E daí espera. E aí tem que esperar, porque o que a gente está falando, não é garantia de que esse vai fecundar, porque aí é um processo, colocar ali é um processo. Aí tem que, né, normalmente, quando fecunda, as células vão se multiplicando. Então, se você espera 3 dias, as clínicas esperam 3 dias ou 5 dias. Eu esqueci o nome de 3 dias, quando é um embrião de 3 dias. E aí, às vezes, eles usam aquele ali porque eles veem que não vai chegar a 5. Se chegar a 5, chama blastocisto, que aí é um embrião formado, que passou por todo esse processo de multiplicação ali das células todas e com 5 dias ele já está pronto para ser feita essa transferência. Aí, com esse embrião formado, eles implantam no útero da mulher. Caramba. E também não é garantia de que isso vai dar certo. Porque ele tem que... Aí, a partir daí, já não tem mais o que fazer. Aí é o milagre da vida. Ele tem que implantar sozinho. Ou não. Né? Ele vai ou não implantar, ele vai ou não se desenvolver, ele vai ou não virar um feto. Porque até então estamos falando de um embrião dentro do corpo da mulher. Então, é um processo high-tech, né? Um processo de alta complexidade e caro. E caro. Portanto. Obrigado. Tanto no Brasil quanto... desculpa. Assim, eu espero que eu não tenha falado muita bobagem aí, mas é o que eu aprendi aí no longo da minha caminhada. É bem isso. Mas, então, daí eu saí dessa clínica, assim, muito triste. Eu disse, oi, não. Daí ele, não, vamos, a gente tem dinheiro. Daí eu disse assim, não é pelo dinheiro. Não era. Ali, não era a questão do dinheiro que nós tínhamos. Era a questão de... Eu não queria pagar aquele cara que estava fazendo o meu sonho business dele. Eu fiquei com raiva. Não tem o cuidado, você tá vendo? Porque eu não me senti acolhida. Eu não senti que ele estava sonhando ele não te ouviu. Comigo. Ele não me ouviu. Ele não falou... eu acho que se ele tivesse falado, talvez ele para você... Olha, a gente entende aqui, mas vamos fazer os nossos tratamentos pra gente ver se é isso mesmo, né? Se falasse isso e se você visse que era aquilo, beleza. Mas não, ignorou. Legal, mas eu acho que isso aqui vamos para o mais complexo, o tratamento, porque o mais simples dá menos dinheiro. Basicamente foi isso. Daí, quando ele viu que eu não estava muito feliz, ele pediu pra mim a minha contagem... hormonal, o AMH. Dos óvulos.
Sabe que é a contagem, né, de quantos... De percentual de hormônio. Porque ver assim, quantos óvulos ainda as eu mulheres tenho. nascem com quantos óvulos elas vão ter pra vida. Pra vida. E aí existe esse hormônio que é AMH, que é antimuleriano, acho que em português é assim. E aí esse hormônio, a gente faz esse teste para saber quantos ali, qual que é o seu percentual, né, de óvulos, porque quanto menor, maior é a probabilidade de você não conseguir ter os óvulos suficientes para engravidar. Até porque quando eles falam a questão de idade, é que quanto mais velha a gente vai ficando, esses óvulos também estão envelhecendo com a gente, vai diminuindo, né? E eles não tem como você aumentar. Não. Né? E você nasce com os que você tem e eles só vão diminuindo, eles não aumentam. Então, ele pediu esse, que até eu disse assim, tudo bem, porque é interessante saber. E ele pediu um espermograma também pro Owen, pra ver lá como é que tava os bichinhos dele. Os nadadores. Os nadadores, Aí a gente fez e tudo, quando a gente voltou pra mostrar, ele quis dizer que a minha contagem tava baixa. Ele quis novamente, né, ressaltar que não... por causa da minha idade, o tempo todo eles ficam batendo nisso, né? E que o homem tinha que parar de fumar, porque eles estavam quebrando, né? Que o rabinho... fragmentando. Isso mesmo, fragmentando. Aí ele pediu para eu fazer, não sei se você já ouviu falar, num teste chamado California. Não. Não? Não, isso é novidade. Olha aí, tá vendo? Vocês estão vendo a indústria, né? Vocês estão vendo aí a indústria. Esse teste é um teste que ele é enviado para a Califórnia. E, na verdade, ele é um teste que... para ver se o teu corpo, como se fosse o teu sistema imunológico, combate o embrião. Ele entende que aquele embrião, né? É um corpo estranho. É um corpo estranho e ele vai combater. Como se fosse uma célula que está... Posso estar falando uma bobagem agora. Mas sabe quando o corpo da gente está com infecção, alguma coisa? É um vírus, aí tem que combater aquele corpo estranho. O seu sistema imunológico, digamos, vai ele combater aquele corpo. Ele é caríssimo. A gente tá falando assim de 1.000 e poucos euros. Aí eu comecei a pesquisar para ver o quão eficaz. Isso, o quão eficaz e tudo mais. Não tinha nada provando. Eu disse assim, não, deixa quieto. Aí a gente desistiu. Eu disse, vamos desistir. Por que não tentou esse aí que é o mais simples, né? Tipo assim, você já tinha ali um negócio do Brasil, era só tomar um anticoagulante. Se não desse certo com o anticoagulante, vamos pro mais complexo. Mas por que tem que começar do mais complexo pro menos complexo, gente? Dinheiros, Miguel. É money total. É isso que eu falo. Aqui é meio money making machine. Porque eu pedi pra ele, eu disse assim, vamos fazer, tu me dá as injeções? Porque na verdade o que eu precisava? Eu já tinha eu só quero as injeções, amiga. Eu só quero a receita, me dá a receita, por favor. Quanto você quer? Eu te pago a receita. Eu vou pagar o remédio, tá, amigo? Não é de graça mas também. Mas ele começou a fazer esses pedidos. Então a gente desistiu, eu disse, a gente não vai, vamos parar, vamos desistir agora, vamos relaxar, vamos fazer férias, vamos nos curtir, trabalhar e aí a gente vê, né? O que dá. Só que isso atrapalha a vida do casal, né? Porque a gente quer, a gente se decepciona. Daí eu comecei as pessoas falam, para de pensar. Gente, não tem como parar de pensar, é só o que você quer. Você quer, aí começa a brotar gente grávida pra todo lado do seu redor, assim, é um inferno. Nossa, é muito real, cara. É um inferno! É muito real. Tipo, quando você tá, tipo, preocupado com alguma coisa assim, só aparece coisa relacionada àquilo, né? Todos seus amigos começam a ficar grávidos e você não, é um inferno. E tem aí, culpa, gente, por favor, não falem isso com as suas amigas que estão tentando engravidar. Ai, relaxa, não fala isso. Isso é péssimo. É complicado. Acho que assim, antes de falar alguma coisa, só vem dar um abraço na pessoa. Exato. Entendeu? Só um abraço, dá um não abraço fala assim. nada. Eu gosto muito de ti, tu é maravilhosa. Faz exato. isso, porque é isso que a gente precisa, porque a gente se tudo. questiona. Qual que é a cor aqui da palma? Aqui. A gente aprendeu que agora, acho que é azul. É amarelo. Amarelo. Temos tecnologia no estúdio. Aproveitando, você acredita que já tá passando o tempo aqui, cara? A gente, falta 1 minutinho, mas vamos estender mais 5? Vamos estender mais 5? Então, a gente tem que fazer uma fertilidade number 2. Mas porque, gente, realmente, esse é um assunto super, super importante. Assim, tem muitas pessoas que passam por isso, não sabem o que fazer, principalmente estando no outro país, sem ter essa rede de apoio que a gente tá falando aí de ir lá e dar um abraço e tudo. Então, é importante que as mulheres sintam que existe
ajuda. A gente tá falando aqui só das nossas experiências, que no início é frustrante, mas vai ter final feliz. Segura aí. Mas assim, então vamos cortar aqui. Mas aí eu tava trabalhando e tal, e eu trabalho como fotógrafa de newborn. Então tu imagina, eu via mulher grávida o tempo todo, eu via bebezinho o tempo todo. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu tinha dentro de mim que eu sabia que eu ia ser mãe, que eu ia ter meu bebê. E um dia eu tô no estúdio e essa cliente, o bebê lindo, 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 e eu fotografando, e o bebê sorrindo pra mim. Eu disse, ai, que coisa mais linda. Ela, tu tem filhos? Eu disse, não, ainda não. Eu usei esse termo, ainda não. Ela disse, ai, tu vai ter, tu tem muito jeito? Eu disse, é que eu tô no processo dela. Ai, eu tive 3 perdas e agora eu tenho esse bebê. Eu disse assim, me conta mais aí. E aí ela começou a contar a história dela. E eu disse pra ela que eu tava passando por isso. E esse anjo na minha vida foi que disse, se tu não tem um médico, eu tenho um médico pra ti. E por incrível que pareça, quando eu tava abrindo esse caderno pra fazer as minhas anotações, tá a anotação dela com o médico que ela me deu. Nesse caderno. Então, assim, ela que me indicou o doutor. E esse doutor, ele super... a primeira vez que eu fui ver ele disse assim... Ele olhou meus exames em português. Porque eu tinha infelizmente, esquecido. esse doutor, ele tá aposentado, viu, gente? Eu conheci também, mas ele... Mas ele disse pra mim assim, Karen, tu vai conseguir. O cara te pediu exames aqui que tu não precisava. Imagina se eu tivesse feito Califórnia. Mas assim, tu precisa... Vamos tomar as vitaminas, porque tu precisa, né, preparar o teu corpo pra ficar bem. E quando tu engravidar, tu tem que fazer injeção. Vem aqui que eu já vou te mostrar. Na primeira consulta, ele já me mostrou como é que fazia a injeção. Eu disse assim, tremenda, assim. Eu disse, tá, doutor, tá aqui a receita. Tu fez o teste lá no teu banheiro, ficou grávida, tu já vai e compra todo o teu medicamento. E aí? Faz 2 anos que eu tenho minha pequenininha, né? Então... Bota a palminha, bota a palminha. Clarinha, maravilhosa. Fofura, né? Mas assim, foi um processo. Eu acho que, né, cada um tem o seu processo, cada um tem a sua história. Eu brinco, E aí, né? só te cortando aqui, foi depois, então, que você conseguiu achar esse médico, que você conseguiu fazer esse protocolo, que você criou lá o post no Facebook para as mulheres saberem desse médico. No dia 23 de junho, eu fiz a consulta com ele. E eu fiquei tão Acho que foi lá no Calcinhas, né? Que você fez o post. O Calcinhas arrasando 26, desde sempre. Foi no dia 23 eu fiz a consulta com ele. E no dia 26 eu fiz o post. Porque eu não aguentava dentro de mim. Porque eu já tinha feito um post perguntando... Meninas, alguém já teve miscarriage? Eu tô passando por um problema. E assim, poucas pessoas me responderam. O pessoal só respondia com o que a Irlanda oferece. A clínica de IVF. Eu disse, poxa. E as clínicas estão terríveis. E daí eu fiz o post contando toda a história muito mais detalhada e tudo mais. E aí explicando para as meninas e falando, isso aconteceu e se vocês precisarem, esse foi o médico. E eu tô abrindo agora esse grupo no WhatsApp pra gente conversar, porque a gente precisa de apoio. E bombou, né? Teve várias meninas, eu inclusive. E eu fico muito feliz, porque várias meninas depois engravidaram exato. Com os bebês. Porque ali você vai trocando informação, ali você vai se dando apoio e, gente, é a partir daí, é o que é fundamental, né? E a Karen teve uma filhinha super linda. E isso, assim, foi super inspiração pra gente estar lá, que tipo assim, não, a gente consegue. E muitas meninas que estavam lá, elas têm o problema, né, de trombofilia. Tem, eu vi, né, agora que tem meninas que estão com trombofilia. Que precisa desse medicamento e a gente sempre tá esbarrando nisso. Então, assim... a gente vai talvez fazer aí um Fertilidade Feminina 2 pra gente falar especificamente. É um assunto amplo. E agora a Irlanda tem uma oferta, né? Saiu nesse mês de julho, de que eles vão começar a pagar, né? Vai ter um grant, fundo, né? Isso, de um tratamento de IVF. Mas a gente precisa discutir um pouco mais isso, porque o tratamento não me parece ser inclusivo, né? Tem várias restrições para ter e esbarra sempre nesse problema que a Karen está falando. As clínicas vão oferecer, quem vai ganhar o dinheiro são as clínicas. As pessoas vão ser beneficiadas, ok. Quanto de apoio, ou de conversa, ou de, né... E quantas pessoas que realmente vão precisar ali fazer o IVF direto, que poderiam fazer um negócio mais simples, sabe?
e que não vão conseguir. Então, assim, isso fica um assunto aí para um próximo episódio. Já levanta a hashtag aí. Se o Exato. pessoal de casa quiser um segundo episódio, bota aí, ó. Quero hashtag episódio 2. Episódio 2. Isso mesmo, comenta aí. Eu quero episódio 2. E a gente já faz, porque é um assunto muito complexo, assim, são muitas informações que precisam ser difundidas. Eu acho que as pessoas ficam perdidas quando estão. E eu acho que quanto mais perdida a gente fica, mais vulnerável também a gente fica para cair. E, gente, ninguém tem 10 mil euros para bancar num negócio que pode ou não dar certo, que talvez você nem precise, sabe? Então é muito cruel, assim, esse tipo de exploração. Mas até lembra, Luz, desculpa, bem rapidinho, quando a gente conversou, né, por telefone, que eu falei pra ti daquela irlandesa, a Rosana Davidson. Ela teve 15 miscarriages. Nossa. Ela é uma artista, modelo. Ela é uma modelo, Imagina essa menina, 15, com todo o dinheiro. Ela tem um livro falando sobre isso. Aí, isso foi... E eu tava nesse processo de ter as miscarriages e procurar a solução. E eu fiquei pensando, meu Deus, essa mulher, com todo o dinheiro que ela tem, e ela não tá recebendo todo esse apoio, sabe? Todo esse suporte. Aí foi mais um dos motivos porque eu fiz o post. Porque eu fiquei pensando, eu como imigrante que não conheço nada, que não conheço aqui a medicina, não tenho tanta condição financeira... Imagina. Por nós, né? Exato. E essa Rosana, a história dela é super incrível, porque ela teve esses miscarriages todos, e daí ela partiu pra surrogacy, que é barriga de aluguel, né? E ela engravidou. Depois de gêmeos. Naturalmente. Então ela tem 3. Ela tem um de barriga de aluguel e uma gêmeos. Menina, né? E 2 meninos. Exato. E aí também tem toda essa questão de que a Irlanda, eles estimulam, digamos, de certa forma, facilitam que as mulheres vão fazer barriga de aluguel em outros países, né? As clínicas até chegam a recomendar, mas na hora de fazer registro da criança ser seu filho legalmente, não sei o quê, a pessoa acaba... Mas aí é outro episódio. Quero episódio 3, hashtag quero episódio 3. Tem muito assunto aí pra gente... Exato, mas é isso, Karen, olha, muito obrigada. Gente. Obrigada mesmo por vir aqui contar um assunto assim que é tão pessoal, e abrir mesmo para que outras pessoas se sintam acolhidas, né? Que elas sintam que existe solução e que conhecimento é fundamental. E o networking aqui, né? Pra gente conversar. Eu sei que as pessoas às vezes ficam, né, um pouquinho com medo de se abrir, mas é importante. A gente só consegue se ajudar se a gente conversar, né? Exato. E eu fico muito feliz de poder ter ajudado. Obrigada. 1, 2, que seja. Fico muito Exato. feliz. Então, gente, olha, hashtag eu quero episódio 2 e 3. Comentem, compartilhem aí com as amigas de vocês que vocês acham que estão tentando engravidar. Vamos fazer esse assunto chegar ao máximo de pessoas possíveis. Já, se não deu like antes, já dá agora aí, por favor, assinem o canal. E a gente volta em breve com mais um quadro Mulheres aqui no canal Irlanda Talk Show. Um abraço.